que para vocês poderem entender também o que motivou a reflexão sobre esses trabalhos que estão sendo apresentados. E lembrando que todas as falas são transmitidas pelo Facebook ao vivo na página do Tela, tá? Então vocês podem compartilhar a live, né? Enfim, tudo isso que a gente está vendo também está sendo multiplicado nas telas da internet, certo? Então, as perguntas que foram enviadas a eles nesse GT de fotografia, pintura, HQ e desenho foram: número 1, o fantasma da onipresença, a superficialidade e o voyeurismo exibido pelas telas rompem com as narrativas compartilhadas que orientam desde sempre a educação e a cultura. E ao mesmo tempo é essencial educar-se através das telas. Não se pode negar as telas por mais problemáticas que elas levantem, né? Então eles foram perguntados se suas obras têm vocação para formar seu próprio público, né? A segunda pergunta constitui-se no seguinte: reter os espectadores e condicionar sua navegação é o propósito dos produtores de conteúdo. Como pensar, apesar de tudo, uma ética das telas que promova o pensamento crítico? Podemos apoiar-nos nas telas para conceber uma educação cidadã? Por fim, eles foram perguntados em que a imagem fixa e o desenho, eu acho que esse aí mais para o pessoal das artes de imagens fixas, né? E o desenho são recursos nesse mundo da velocidade, né? A relação entre arte estática e velocidade, tá bom? Então vamos lá dar mais 5 minutos para os nossos convidados complementarem as apresentações. Então vou pedir para o Daniel falar um pouquinho mais. Pode ir lá, Daniel. Alô? Eu vou usar esse microfone aqui que eu acho que fica mais prático ficar aqui perto do... Bom, como eu não acabei trazendo mais um contexto de produção e, enfim, de interesse, por onde que surgem esses interesses, né, no trabalho, e acabei me desviando um pouco das imagens que estavam preparadas para o plano de fundo, eu vou então tentar passar um pouquinho rápido por elas, porque eu preparei uma imagem específica para esse momento de mostrar. Então eu vou só dar uma passada rápida para vocês também terem uma ideia física, assim, de coisas que foram faladas e que talvez possam ter ficado um pouco vagas, enfim, né? Então, esse trabalho foi o que eu comentei, pode passar também. Aqui entra um pouco essa questão que eu abordei ali dos trabalhos com os outdoors. Então, esses trabalhos que vocês estão vendo aqui são painéis produzidos com cartazes outdoor, que eu coleto com essas empresas de colagem, enfim, que normalmente costumo pensar neles como uma espécie de imagens vencidas, assim, são imagens feitas para durarem um período de 2 semanas, que é o tempo que dura a informação publicitária nessas telas, e normalmente a forma de elas sumirem é uma nova imagem que é colada sobre elas, né? Então, nesse trabalho aqui, eu me aproprio um pouco dessa lógica também de construção dessas imagens feitas para serem vistas de longe. Que quando tu vê de perto, elas são hiper expandidas, elas não são exatamente muita coisa, elas são muito etéreas, né? E eu faço um processo aqui que é de perfurar elas com um perfurador de escritório. Então, toda a superfície desses papéis enfurados, usando esses perfuradores, né, manuais, enfim, que remetem muito a esses trabalhos também extremamente burocráticos e tal. E depois eu vou superpondo essas camadas até que os layers se fechem, né, que você feche uma trama e que a imagem final seja constituída então por esse acúmulo e esse excesso de informação, que de certa forma é um pouco a ideia como a gente apreende essa informação, né, esse acúmulo de informações que nos ativam, enfim, mas que de certa forma geram essa crosta. Pode passar. Aqui uma outra forma de trabalho com os outdoors, onde eu vou separando, rasgando esses pedaços e tentando transformar isso que eram imagens, textos, slogans, em apenas zonas de cor, né? Então depois, a partir dessas zonas de cor, eu transformo isso em confete, né, usando esses picadores de papel. E esses confetes são colados depois manualmente em cima desses papéis negros, tendo como base imagens
do desejo, do consumo, enfim, e ao mesmo tempo trazer um pouco essa volatilidade disso, né? Como que, de certa forma, somos sujeitos consumidores, né? Sem muito... que somos capturados por essa luz, né? Muito rápida, que vira fumaça, enfim, né? Tem um pouco essa ideia festiva também dos fogos, simbólica, né? Dessa ideia da virada, de que alguma coisa, a partir de agora, muda e que é só o tempo de isso sumir em forma de fumaça e as coisas, e a realidade se coloca novamente com esses novos buracos e esses novos desejos que precisam ser preenchidos, né? Então, passando, aqui é só imagens deles isoladas, assim, porque ali é uma parede com aproximadamente 10 telas que acabam trazendo o formato original do cartaz de outdoor. Pode passar. Aqui visto bem de perto. Esse é um trabalho onde aqui me lembra um pouco, também me remete um pouco àquela fala do Boris ontem sobre essa questão do branco, né, dessa questão simbólica do branco dentro do espaço da exposição. Aqui não necessariamente mais um quadro, mas a parede expositiva também como esse dispositivo ideológico, né, do tipo de que confere também um status de arte para tudo aquilo que está exposto naquele lugar. E o quanto que o sistema de arte hoje também é um pouco um lugar que se tornou refém dessa... a arte se tornou um pouco refém do sistema de arte. Né? O que é arte? É aquilo que está dentro, circunscrito dentro desse sistema. Né? E esse sistema, ele é basicamente movido também pelo mercado. Então, aqui, essa tentativa de criar essa colisão entre essas duas placas, né? Essas duas telas, a placa de outdoor e uma parede expositiva, aonde nenhuma funciona efetivamente, porque a parede é iluminada pela luz que deveria estar iluminando a imagem do outdoor, né? E essa parede também está bloqueando essa imagem. Então, enfim, tem um pouco essa ideia. Aqui são ações onde eu levo esse contexto real mesmo, do outdoor dentro do espaço da exposição, fazendo com que uma situação publicitária do mundo real, enfim, seja vista como uma espécie de tela dentro do espaço. Só que a questão é que a tela é colocada, de fato, à locação. Né? Então, nesse trabalho, especificamente, tem uma questão urbana, que em São Paulo não é mais possível você ter algum outdoor no espaço da cidade. Então, acaba também tratando um pouco sobre essa coisa do que pode a arte. Né? Porque através do processo de você defender como um projeto artístico, enfim, você consegue a liberação para poder ter um outdoor na frente de uma galeria, numa rua que é muito, enfim, um ponto assim, que seria visado por qualquer pessoa que desejasse, né, de fato, ter um ponto publicitário na cidade, que na cidade a gente não pode ter. Aqui foi também uma situação onde eu coloco a aluguel, uma placa dentro do espaço expositivo, e tem essa questão também de você não saber o que vai acontecer. É colocada uma placa branca com uma nota de aluga-se, existe um contrato dizendo quanto que a pessoa deve pagar, o que ela deve enviar a imagem, e no final das contas é um trabalho que está aberto, assim, né? Não tem como saber ou prever o que vai aparecer. Casualmente, nessa exposição, todas as temporadas foram abertas, foram preenchidas, né? Existiu gente querendo anunciar dentro de uma exposição de arte. E esse trabalho também aborda um pouco, coloca um posicionamento um pouco crítico também em relação à forma como a arte é usada como uma estratégia de marketing também por quem incentiva e patrocina. Né? Então, essa mostra acontecia dentro do contexto do Centro Cultural, que é financiado por um banco, né? E a partir desse trabalho, qualquer pessoa que quisesse anunciar e ter sua logomarca gigantesca dentro desse lugar poderia pagar o preço de acordo com uma pesquisa de mercado feita na cidade para qualquer placa de outdoor urbano. Aí são as imagens que foram coladas. Aqui só um exemplo de trabalho feito com os guias de turismo, que eu estou comentando também. Enfim, é uma maquete, onde todas as imagens contidas dentro dos livros acabam subindo à superfície. Então tem essa ideia também de um tratamento muito artesanal para um trabalho, para
material que tem uma circulação massiva, enfim. Eu posso mostrar só uma imagem que eu escolhi para você ao final. Então. Aí essa imagem aí. Essa imagem aqui retoma aquele trabalho que eu deixei de mostrar no final, que na verdade é um trabalho que se chama Arte da Conversação, e é um trabalho que eu já executei 3 vezes em 3 cidades diferentes no Brasil, e que a ideia do trabalho é construir a palavra sonho usando letras que durante o período da exposição elas são emprestadas de fachadas comerciais da cidade. Então, para que esse sonho aconteça, né, essa escrita que vem de uma ordem do coletivo, enfim, existe todo um processo burocrático de negociação que está compreendido dentro da trama da própria cidade. Então, são 5 letras, mas incrivelmente, nenhuma dessas edições eu consegui realizar com menos de pelo menos 300 contatos ao longo da cidade, abordando empresas que tenham essas letras na sua constituição de fachada, enfim, e também disposto, né, a ouvir esses nãos, enfim, né, então, e pensando muito nessa lógica também de como que você consegue oferecer algum tipo de contrapartida que torne interessante alguém participar dentro desse universo cultural, incentivar a arte. Foi muito incrível também a forma com que as empresas topavam participar, muito tentando escamotear também essa possibilidade de estar inserido nisso, né? Então todas elas acabavam, de uma forma ou de outra, apelando para essa coisa da rede social e divulgando que elas estavam participando desse evento. Então tem toda uma ideia de uma construção que vai muito por escapa muito do espaço expositivo, né? O público do trabalho não é mais somente o público de arte do museu, mas sim esse público todo dessas pessoas que foram abordadas, enfim. E eu tinha separado um videozinho que tem exatamente 1 minuto e que mostra essas letras sendo removidas da cidade. E com isso eu encerro. Então, gente, muito obrigado. Enquanto ele vai rodando, eu vou só contar também um episódio que, na verdade, vocês viram na imagem, né? Eu acabei não comentando intencionalmente, mas uma das letras não foi conseguida nessa situação. E essa foi a última edição, a última vez que eu produzi esse trabalho, e também num contexto institucional muito complexo, que foi a primeira mostra realizada no Santander Cultural pós aquele escândalo do Queer Museu. Então eu achei também muito apropriado essa ideia de que de um sonho acabou gerando uma outra palavra, né, que com aquela lacuna acabou virando um sono, né? Então... Bem, obrigado, Daniel. Lembrando que no final das falas nós vamos ter até perguntas, vamos abrir para as perguntas para eles comentarem mais sobre os trabalhos, tá? Então o Felipe falou mais 5 minutinhos de mostração de imagens. Na verdade, tem um PowerPoint com várias imagens, né? Na verdade, era nesse formato que eu queria ter apresentado antes, mas não entrou aqui. E eu vou tentar passar por algumas prioritárias que eu queria trabalhar. A primeira é pensar a ressignificação que é feita, né? E como que você faz a crítica, acho que muita gente deve ter visto,
esses memes, né? Então, se o prefeito do Rio, que abandonou a cidade do Rio de Janeiro, né, praticamente abandonou, ele dá atenção para um beijo numa revista em quadrinhos da Marvel, vamos botar o beijo em várias fotos de problemas da cidade para ver se ele passa a atentar para os problemas da cidade, né? Então, a partir do beijo e da censura do beijo, né, houve uma ressignificação, por isso que eu acho que virou uma imagem sintoma, né, em que você está pegando a imagem, uma imagem dos quadrinhos, e ela ganha uma outra dimensão, né? É pensar também que e aí, né, como o Rafael também falou aqui, né, esse espaço sempre crítico, sempre subversivo das histórias em quadrinhos, e no momento que ela é absorvida pela cidade, né? Quer dizer, a cidade passa a conviver com essa imagem de uma outra forma, né? Ela supera muito, na verdade, a plataforma do quadrinho, né? Lembrando também que a Folha de São Paulo publicou essa imagem em meia página, né, bastante grande, então isso foi eu acho que isso é uma coisa importante, né, da gente pensar como que essa leitura extrapola e ganha outros contornos. Uma outra coisa que eu queria passar para vocês, isso eu acho importante, e aí trazer também um pouco, como eu falei para vocês, essa característica subversiva das artes gráficas e do quadrinho é bem antiga, né, lá do século XIX, né, também o Rafael também citou vários exemplos, né, dos egípcios e tudo mais. Esse jornal Simplicíssimos é um jornal famoso na Alemanha, um jornal que inicia no final do século XIX e ele acaba durante a Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano, né? E ele era um jornal que ele lembra muito, na verdade é o contrário, o Pasquim que a gente tinha lembra muito o Simplicíssimos, né? E o Pasquim era um jornal, né, que na época da ditadura militar brasileira era um espaço de contestação, né, em que vários intelectuais, ilustradores, né, enfim, Lô Fernandes, faziam parte e faziam uma contestação da ordem vigente do sistema militar, né? Então, assim, na verdade, foi meio corrido, eu acabei não colocando o ano de cada imagem dessa, né? Eu acho que essas duas imagens podem interessar bastante ao Ciro, que gosta de trabalhar pelo que ele me falou, com quadrinhos sem texto, né? Mas uma é uma capa, não necessariamente essa imagem é dessa edição, né, em que na capa há uma crítica ao colonialismo, né? E no segundo, o que está escrito ali que não dá para ler em alemão a força do hábito. E aí mostra a imagem de uma pessoa, tipo um fazendeiro num espaço colonial, com uma mulher negra nua. Ele volta para casa de navio. A leitura é vertical, tá? A primeira coluna vertical e a segunda, isso, obrigado. E a segunda coluna vertical, né? Então a primeira imagem lá em cima é uma mulher negra nua no colo dele, numa fazenda, né? Isso, o fundo numa fazenda. A segunda imagem embaixo é ele tem um navio atrás, e ele chega, dá um beijo na esposa, possivelmente chegou, né, no país dele. Na terceira imagem, a esposa está pintando uma chaminé de preto, ele está olhando pensativo. Na imagem de cima, ele pinta a mulher sem roupa de preto. Aí ela fica nua e ele pega na última, ele está chicoteando a mulher vestida de preto. Pintada de preto. Então, quer dizer, uma crítica bastante contundente, isso na virada do século, né, em que você faz uso do quadrinho, como eu falei aqui, como um espaço de crítica social, né, de alteridade e tudo mais. E ainda desse jornal, eu queria mostrar, tá bom, a gente não deu para mostrar nada, mas tudo bem. Mas acho que o mais importante é isso mesmo. Eu queria mostrar 2 páginas desse mesmo jornal, que é meio cartoon, meio quadrinhos, né? Que é sobre Adolf Hitler. Durante, né, na verdade, antes da guerra, né, 10 anos antes da guerra, né, o primeiro como se parece o Hitler, esse primeiro.
e aí eles colocam várias imagens, porque aí não sei se é piada ou se é verdade, mas que teoricamente Hitler não gostava de ser fotografado, as pessoas não sabiam como era a imagem dele. Hoje todo mundo sabe qual é a imagem dele, mas 10 anos antes ali da guerra não sabiam muito a imagem dele, e fizeram, né, várias imagens de como ele poderia aparecer, e no final eles falam que só os futuristas poderiam dizer como ele seria. Num tom de crítica, na verdade, né? E no segundo tem o título em cima O Circo de Munique, e aí é como ele aqui no primeiro quadro, né? Num circo, e aí ele despenca como um palhaço. Essas imagens são importantes pelo seguinte, e qualquer associação com a nossa realidade hoje não é mera coincidência, né? Hitler era considerado um bufão, uma pessoa para não ser levada a sério, né? E esse jornal, que era um jornal de crítica social, também o interpretava desse modo, né? E tratava ele com um certo desleixo, um certo desprezo, com crítica, mas com um certo desprezo, não levando a sério, né? E ele também era lido, assim como o Pasquim, por uma certa elite intelectual, por uma certa bolha. Então não saía também essa crítica, não saía desse espaço, né? Então isso eu acho que é uma coisa importante da gente pensar. Quer dizer, o espaço é crítico, né? O espaço dos quadrinhos ele é crítico, mas da caricatura também. Mas aí também, como o Rafael falou, a gente tem que sair um pouco desse espaço, porque muitas vezes um espaço critizado no jornal, ou um espaço marginal, em que a gente acaba tendo esse tipo de imagem. Legal. Você vê que as imagens explicadas, né, do pessoal, pelos convidados, elas ressignificam as falas, né, amplificam muito o que foi dito já. Então agora o João Pinho. Sei que às vezes o tempo parece um pouco cruel para os convidados, né? Mas é porque também nós estamos dentro do limite do que nós podemos fazer. A gente adoraria ficar horas e horas conversando com essas pessoas. Olá novamente. Eu vou tentar. Aprendi recentemente que nós homens quase sempre excedemos os tempos e que as mulheres raramente chegam aos tempos. Portanto, para continuar com o discurso politicamente incorreto, vamos tentar ser igualitários aqui. Eu vou contar uma história simples, mas que tem muito a ver com o que é a minha inquietação hoje. Como eu já mencionei, eu sou muito interessado por história e gosto de contar histórias através de fotografia. E em 1940, recuando um pouquinho mais, em 1935, Salazar, que era o ditador de Portugal, que esteve 48 anos no poder, enviou um enviado, e continuando aqui um pouco a história que o Filipe nos deu, enviou alguém à Alemanha para entender como é que se faziam campos de concentração. Essa pessoa regressou a Portugal em 1935 e em 1936 constrói-se um campo naquilo que era então o Império Português, em Cabo Verde, na ilha de Santiago, um pequeno vilarejo chamado Tarrafal. Para aí foram enviados anarcossindicalistas, comunistas, republicanos, um pouco de tudo nessa fase inicial, que foi muito, muito dura. E uns anos depois, em 1949, o meu avô, Guilherme da Costa Carvalho, é condenado ao decreto no campo de concentração de Tarrafal e é enviado para lá. Por circunstâncias da vida e pelo facto de o pai do meu avô, ou seja, o meu bisavô, ter condições económicas e uma posição social, ele conseguiu uma autorização para ir visitar o filho ao campo. E assim, em dezembro de 1949, o meu bisavô, Luís, vai com a minha bisavó, portanto os avós, ou os pais do meu avô, visitá-lo, e nessa viagem leva uma câmara fotográfica, uma Rolleicord, uma Rolleiflex,
e fotografam não só o meu avô, como todos os presos que estavam nesse campo e todos os mortos que estavam neste campo. Porque havia muito poucas notícias do que estava ali a acontecer e eles, no regresso, a minha bisavó dá uma volta inteira a Portugal a visitar as famílias desses presos e a entregar as fotografias como prova de vida ou prova de morte. E eu sabia desta história, mais ou menos desde que nasci. São as únicas imagens que existem desse campo de concentração que não são oficiais. E eu, durante 20 anos, nos últimos 20 anos, sabia da existência dessas imagens, sabia eventualmente existiam alguns negativos, mas não queria abrir estas caixas até ao dia em que eu estivesse preparado para trabalhar sobre isto. E este dia aconteceu há precisamente 19 dias atrás, e esta é a caixa onde estavam guardadas estas imagens de 70 anos. Talvez não nesta caixa, mas estas imagens, este conjunto de imagens que foi feito há 70 anos, estavam aqui, e eu fui devagar abrindo ao longo de 3 dias, uma por uma, cada um dos envelopes, cada um dos negativos, cada uma das imagens, começando a olhar, no primeiro olhar do que estava ali, ainda com caligrafia daquilo que eu imagino ser o meu bisavô, tudo muito organizado. E esta é uma fotografia, aqui no Brasil não se sabe quem é o Bento Gonçalves. O Bento Gonçalves era o secretário-geral do Partido Comunista Português, morto no campo de concentração do Tarrafal. E pude finalmente começar a olhar para estas imagens. Algumas dessas fotografias são conhecidas, estão nos arquivos nacionais, estão no arquivo do Partido Comunista Português, porque estas imagens, como foram distribuídas pelos familiares, acabaram por também fazer parte disso. E este senhor de bigode da direita, para cumprir com a ideia de que todos os portugueses usam bigode, é o meu avô, no campo de concentração em 1949. E eu mostro estas imagens e mostro este trabalho para mostrar a minha inquietação nos dias que correm em relação às formas como nós arquivamos ou não arquivamos o que produzimos, a informação que produzimos digitalmente. Hoje eu posso estar a olhar para estas imagens porque em 1949 alguém as arquivou de uma forma muito metódica. Estes negativos estão praticamente como se tivessem sido fotografados ontem, as imagens estão impecáveis. O que é que acontece hoje quando nós produzimos centenas de fotografias por dia com o celular, com uma câmera, e não obstinadamente as arquivamos? Esta é a minha grande inquietação do presente. Eu continuo a produzir algumas coisas em filme, mas produzo também muita coisa em digital. Sou um paranoico desta forma do tempo e de como nós podemos projetar para a frente aquilo que hoje produzimos, ou como podemos interpretar hoje aquilo que foi produzido há 70 anos, neste caso. E tem muito a ver com esta questão do tempo. O tempo dá-nos uma distância que nos permite olhar as imagens, olhar, no caso, as imagens com outra calma, com outra perspectiva. E eu acho que nós hoje, nesta voragem, nesta alucinação das telas, estamos a ignorar muito o que vai ser o futuro. Estamos a ignorar muito o que vamos deixar como legado para a geração seguinte ou a vindoura a seguir a essa, vá olhar aquilo que nós estamos a produzir hoje. Era isso. Obrigado. Eu gostaria só de recapitular aqui, então, as imagens que o Daniel mostrou, colocando as telas numa perspectiva política em relação à própria constituição da reflexão sobre a arte, como é que casa a arte nos outdoors, assim, como que se insere, como que a política vai emergindo nas falas, né? E depois quando o Felipe mostrou essas imagens do Hitler nos anos 30 e tal, e agora também o João mostrando essas fotografias em campos de concentração, memória de arquivos, né, que vão também ressignificando a história, trazendo esses elementos políticos para o presente a partir de outras matrizes, né? Então, só para a gente ver como que os discursos vão se entendendo aos poucos, né? Então, agora o Rafael vai mostrar suas imagens também. Por favor, Rafael. Recompor aqui depois dessa desgraça que foi. Você vai mostrar?
também eu apoiei, então, que algumas coisas aqui variadas. São aquarelas que eu fiz em função desse projeto aqui, que era o Beijo Adolescente. História em quadrinhos começou na internet, os primórdios das redes sociais, acabou funcionando em crowdfunding também. E também conta a história de jovens adolescentes dessa época, onde a gente consome muito e vive em função dessa indústria. Eles, enfim, é uma história que passava num tempo próximo de hoje, onde o hiperconsumismo e o individualismo imperam, e isso daí uma série de problemas vão acontecendo, os jovens são coloridos, os adultos são preto e branco. Essas foram algumas capas de livros, capas do filme K.D., que também trabalha com certa distopia, sempre muito política. Acho que de certa forma eu sempre procuro coisas que tenham a ver com um tipo de militância política, mas também com esse viés também pop, tentar encontrar uma história, uma narrativa interessante. Eu gosto de histórias longas. Essa foi uma história com quadrinhos mais experimental, sobre o racismo dos quadrinhos brasileiros. A ideia de que desde criança começa a acontecer uma clara distinção entre a forma como se consome, se produz e se dissemina a arte jovem, criança, porque isso é um processo que começa com estímulo social e familiar desde a infância. Cada página também tenta, de certa forma, montar um panorama de quantos jovens negros, crianças, jovens negras, crianças, brancos, pardos, nesse entendimento difuso que a gente tem do que é ser pardo no Brasil. Conversei muito com amigos da comunidade negra, militantes brasileiros, também numa busca por entender quem eu era e quem eu sou também, nesse prisma, que é as definições raciais do Brasil. Então foi um mergulho também na minha origem, conversar com minha mãe e minha família sobre nossas origens também, meu avô, minha avó. Pensei numa revista suíça, Strapazen, e fiz parte de uma exposição no Festival Foguete da Suíça, e depois trouxemos a exposição para São Paulo, uma exposição Nova Magma lá, que chamou Meta Magma, com outros 3 brasileiros e mais um grupo de suíços muito querido. Isso é uma busca por perspectiva, é uma série de projetos que eu gosto de fazer em duplas com artistas, nessa busca também por fazer coisas juntos e não só reclamar das nossas vidas. São artistas que eu admiro muito, assim, o Gabriel Góes, um artista que eu fiz junto, com quem eu fiz um trabalho aqui de Brasília, um gênio, e a gente tem visões diferentes de perspectiva. Então, o desenho era uma busca por entender os diferentes ângulos de perspectiva que cada um queria colocar na imagem, acabou ganhou esse caráter conceitual, que me interessa muito. Quando um fazia uma perspectiva, o outro tentava consertar, e aí o outro tentava mudar, e o outro tentava consertar, e a gente criou essa perspectiva tecnológica. Ilustrações para o livro do Forrest Gump. Essa foi uma história em quadrinhos para o IPDD, que é o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, para pessoas que são presas sem testemunho, tendo como único testemunho da polícia. Isso nos Estados Unidos foi protagonizado por uma luta que chamava Floyd contra New York. Floyd é um menino negro que foi preso injustamente, como único testemunho policial que prendeu, por motivos nenhum. E isso, dentro do IDDD no Brasil, criou também um desejo muito grande de mudar a legislação brasileira. Eles queriam fazer uma história em quadrinhos de apoio a essa causa, essa militância, essa ideia. E a luta continua aí, eles seguem fortes nessa tentativa de mudar. No Brasil, 80% dos presos são
preso sem que tenha mais de um testemunho de um único policial. São Paulo é 70%, no Rio de Janeiro é 80%. Não dá porque, obviamente, é uma forma de manter jovens negros presos constantemente. Existe um projeto, claro, de prender jovens de periferia negros. Sou pintor também, trabalho com pintura, mas também é um jogo com imagens projetadas em cima de caixas, composto também pela forma como a gente entende essas imagens também de televisão. Não vou ter tempo de explicar isso aqui. Há uma história quadrinhos de um casal homossexual, no passado fiz com um amigo, escritor homossexual incrível, que era uma brincadeira entre eles, isso no ápice do início do bolsonarismo no Brasil, que a coisa começou a ficar bem complicada. A gente decidiu fazer assim uma história leve e brincalhona, com, obviamente, um verniz muito horripilante, que é essa criminalização do sujeito homossexual, a cultura LGBTQI no Brasil. Enfim, alguns projetinhos, algumas ilustrações, Mensura, o livro que eu fiz uns anos atrás, sobre uma luta de espadas alemã também, como seria se ela acontecesse no Brasil, livro sobre o machismo. Isso aqui era um pendendo levemente à direita, os pedaços dessa história, uma história de colagem. Também quando o Brasil começava a pender para a direita, eu acabei cortando imagens que pendiam levemente para a direita. E só percebi depois, montei elas em ordem narrativa e percebi que todas pendiam levemente para a direita, no momento que o Brasil claramente pendia para a direita. E montei uma história mais experimental. É isso. Obrigado, Rafael. Agora, João Mui. Quelques images en plus de Tintoret, mais c'est pour rafraîchir la mémoire. Là, c'est un Adam et Ève. On ne va pas commenter. Ce sont nos parents, alors un peu de respect, c'est tout. Ensuite, voilà, une annonciation. Tout ça, juste pour revenir sur les modalités de l'incarnation, qui est un des sujets implicites, finalement, de tout ce que l'on peut raconter sur l'art, quelles que soient les formes, en tous les cas les arts visuels. Voilà, jolie crucifixion, toujours du Tintoret, des détails. Voilà, ça c'est un détail de notre tableau de tout à l'heure. Voilà, le regard du voyeur, le vilain méchant qui est dans un coin, qui essaye de surprendre, de se cacher. Vous revoyez ce que j'ai appelé, comment on appelle ça, l'objectif, si vous voulez, avant que l'obturateur vienne d'une certaine manière clore la scène et fabriquer l'image. On pourrait développer, on aurait pu développer quelque chose sur ce tableau autour de l'ensemble des éléments qui permettent de fabriquer une image. Voilà, nous y revenons. Gérard soulignait, oui, finalement, c'est pas un miroir qu'elle a devant elle, c'est une tablette. On pourrait tout à fait inscrire, j'allais dire, prendre cela aussi comme un élément. Juste donc, on revient quand même, juste pour revenir, ce qui caractérise le sujet, appelons-le classique, c'est-à-dire qui naît à la Renaissance et qui commence à mourir au début du XXe siècle, eh bien, c'est, même si tout le XXe siècle va consister à courir après le délitement de cette structuration, qui est donc, voilà, regard sur l'autre, de l'autre, à partir du désir, dans une
dans un mouvement d'appropriation et en même temps de libération de cette emprise. Nous sommes entre ces deux éléments-là. Je n'ai pas souligné, mais vous l'aviez compris, pourquoi j'ai aussi parlé de ce tableau, parce que nous sommes dans l'hallucination politique des écrans. C'est pour ça que j'ai tenu à raconter l'histoire de Daniel. C'est une histoire politique, c'est une histoire de pouvoir, c'est une histoire de dénonciation, voilà, tout ce qu'on raconte, ont raconté tous les participants sur des aspects beaucoup plus dramatiques, ne font que finalement montrer la longue lignée dans laquelle nous nous situons, si vous voulez, du fait que j'allais dire, non pas une image, mais la capture par un regard. Parce que qu'est-ce qu'ils font, les deux vilains monsieur? Ils essayent de fabriquer une image qu'ils vont retransmettre, certes, par des mots, en disant « nous avons vu, nous sommes là, témoins ». Aujourd'hui, on dirait bah, « montrez-nous la photo ». Mais c'est pareil, ils avaient l'autorité, l'autorité de leur discours venait du fait qu'ils disaient et pouvaient prouver qu'ils étaient présents. Et en fait, bien voilà, on sait comment on révèle leurs mensonges. Mais donc, on voit bien que au fond, les images ont par définition, même dans un point de vue ancien, une dimension politique. On va revenir sur. On va juste. Non. Celui-là, voilà, Brasilia Break. Voilà. Juste celui-là. Voilà, là on est au cœur de l'autre aspect. Ce que j'ai évoqué avec le Bouddha, c'était voilà, la situation de ce qu'on appellerait le sujet dans la boucle des images dont il est à la fois, dans laquelle il est pris et dont il est exclu. Là c'est une démonstration, c'est une œuvre ancienne, 59 je crois, enfin on verra 61. Ça s'appelle The Moon is the First TV Set. La Lune est la première télévision. Alors, pourquoi? Qu'est-ce que vous voyez? Vous devinez, on en a quelques autres. Là, celle-ci est plus parlante, la grise. Voilà. Sur des écrans, c'est une œuvre qui a été montrée régulièrement de Nam June Paik. C'est une œuvre dans laquelle vous voyez les quartiers de la Lune. Pas de Lune, un petit filet, deux filets, trois filets, un croissant, deux croissants, et puis la pomme entière, la pomme redevient croissant et redevient rien. Voilà. Vous allez me dire, bon, tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? D'une part, parce que c'est probablement là, si on a un point commun avec tous nos ancêtres, c'est qu'ils avaient le même show télévisé tous les mois, le même que nous, ça c'est sûr. Ils ne le regardaient pas pareil, ça c'est probable, mais ils avaient le même show télévisé que nous. Et donc, le même point d'ancrage de l'imaginaire pour opérer des projections. Il y a un très joli petit texte de Flusser qui s'appelle La Lune, dans lequel il indique, je n'ai pas la citation là exacte, mais dont il dit, voilà, aujourd'hui la Lune est un satellite de la NASA. Ce qui n'empêche pas les Mélanésiens, voilà, de croire que c'est encore une déesse. La situation de crise dans laquelle nous nous trouvons, on va dire d'un point de vue planétaire, c'est qu'en effet, nos connaissances ne correspondent plus à nos croyances. Les Mélanésiens savent sans doute, c'est fini déjà, les Mélanésiens savent sans doute que la Lune est un satellite de la NASA, mais ils continuent de croire. Alors, il faut quand même dire la vérité. Qu'est-ce que vous regardez là? Qu'est-ce que vous voyez? Admettons que vous êtes dans l'expo, qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, vous voyez rien, parce que ce n'est pas du tout une photo de la Lune. Ce n'est qu'un travail de manipulation électronique qui permet de faire apparaître sur un écran, sans aucun support réel, comme on disait, il n'y a pas de Lune, il n'y a que des variations. Et à l'époque, c'était plus compliqué à faire qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, n'importe quel gamin de 10 ans fait la même chose sur son ordi. Voilà. Donc, ce que vous regardez, ce que nous voyons et ce qui nous hallucine n'existe pas.
nossas etapas de falar, e mostrar, tivemos nosso coffee break. Agora, finalmente, vamos poder abrir as perguntas, tá? Então, a primeira coisa que eu gostaria de pedir é que se eles próprios querem fazer perguntas para os outros, se elaborar. Vocês preferem o público? Tudo bem. Então, quem quer perguntar? Temos o microfone aqui. Temos ainda uns minutos aí para fazer um debate legal. Obrigado. Bom dia. Eu queria agradecer a fala de todos, foram ótimas falas que ajudaram a abrir, a pensar essa dimensão alucinatória das telas e até mesmo das imagens. Eu fui anotando uma questão, cada um me trouxe questões assim, aí eu tentei meio que juntar isso tudo numa questão só para a gente pensar junto mesmo, assim. Porque a gente fala dessa alucinação e parece que essa alucinação a gente sempre fala ela como uma coisa que sempre continua na tela. No entanto, se a gente pegar tudo que vocês estão, todas as falas, essa alucinação ela deixa um laço no mundo social. Eu entendo quando Jean-Louis fala que essa alucinação não existe, no entanto, ela deixa laços. Algum laço fica no social, né? Eu achei interessante o Daniel, por exemplo, quando ele mostrou essa história do o preço do sonho, né? Corra atrás do seu sonho. Então, eu ligava 300 firmas para conseguir os letreiros. E aí eu fiquei achando curiosíssimo, assim, porque aí você via os letreiros sendo retirados, eram as palavras que ficavam. Tinha Frei Merci, que aí começava a aparecer outras palavras, né? Quando o João começa a falar dessa história do analógico digital, a memória coletiva que vai ser construída a partir desse mundo onde se produz muita imagem e esse arquivo ele é necessário começar a se problematizar ele, porque na verdade a memória é essa que vai ficar, né? Essa história de guardar 30 anos numa caixa, guardar um material 30 anos numa caixa para depois abrir, depois descobrir o que acontece hoje quando você tem um HD externo, que a qualquer momento pode queimar, né? E aí vai embora mais de 1 milhão de imagens de uma vez só, né? Quando o Felipe ele mostra essa história do casal da Marvel e do Crivella, e na verdade isso na verdade viralizou porque virou um meme, né? Tem essa estética do meme, né? Então eu queria um pouco que vocês falassem sobre isso, assim, sabe? Porque tem o que as imagens querem dizer, tem o que as telas querem dizer, mas tem também o que elas acabam fazendo viver, né? Então eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, assim. Como é que vocês pensam essas imagens, essas telas, o que elas são capazes de produzir, que tipo de vidas elas são capazes de apontar, né? Obrigado. Ok. Quem quer começar? Então, eu acho que no caso dos memes, né, no caso dessa percepção, claro, vira meme, vira uma outra coisa, mas eu acho que é uma falta de controle mesmo, né? A impressão que eu tenho é que, porque na verdade é um processo comunicativo que você vai trabalhar com aquilo, né, o espectador vai trabalhar com isso da sua maneira. Então, uma vez o artista que fez o quadrinho da Marvel, ele até deu uma opinião sobre isso, falando, pô, mas eu fiz essa história, isso nem era a questão central da história, enfim, já tem tanto tempo,
normal para virar uma arma de propaganda duvidosa de um prefeito sem noção, né? Isso ganha uma repercussão e vira um meme e acaba. Então, assim, eu acho que a gente. Eu acho que a alucinação das imagens é porque a gente não tem controle delas, na verdade, né? Eu acho que é uma produção de imagens nas esferas. Nem o próprio autor ele tem controle, né? Ele vai fazer a imagem pensando numa coisa, mas a gente, né, você não vai ter controle por um texto que a gente escreve também, você não tem controle de nada, né? Então eu acho que a imagem ela tem uma vida própria e no momento que ela sai, no momento que ela está feita, né, ela não, realmente não tem controle. E aí ela vira outra coisa, ela vai virando, ela vai se desdobrando e ganhando outras significações, né? Eu acho que é bem do teu trabalho, né? Os letreiros, enfim. Sim, e tem essa pergunta assim, também, sobre o que essas telas são capazes de produzir também, né? Então eu comecei a falar algumas coisas sobre essa questão de sistema também, de como que, bem ou mal, assim, os sistemas também têm as suas formas de se apropriar desse uso das telas, assim, né? Então, tipo, por exemplo, agora, pensando nessa questão do meio, que foi colocado aqui, né? Tipo, de como que um desenho acaba ganhando uma super repercussão por conta de que todo mundo compartilhou, né? Todas as principais personalidades compartilharam, né? E ao mesmo tempo também tem como essa coisa, assim, tipo, quanto as pessoas percebem de fato uma urgência em se fazer determinada coisa, ou quanto também elas percebem uma urgência em que elas precisam ter aquele posicionamento, porque é algo que também socialmente é muito interessante e, enfim, né, que tem um interesse, inclusive, às vezes comercial por parte de determinadas pessoas que encampam também esse lado crítico, né? E aí a gente entra numa questão que eu acho um ponto bem crucial do sistema de arte, por exemplo, no momento contemporâneo, relacionado à questão das telas, porque a gente também vive um momento no mundo, assim, né, dessas grandes reviravoltas, enfim, que tornaram essas questões políticas um assunto muito central e se institucionalizou, de certa forma, também uma espécie de tendência de um determinado tipo de formato de trabalho que se quer político, né? Então, a rede social, ela estimula e ela favorece muito essa questão da construção dos discursos, né? E um discurso nem sempre precisa estar atrelado a uma atitude. E essa é uma grande questão, assim, né? Em que ponto esses discursos, feitos para quem eles são feitos e gerados dentro dessa bolha, ser discutidos dentro de um sistema de arte, onde todos, teoricamente, estariam partilhando desse mesmo posicionamento, né? Até que ponto esse discurso, quando ele também está um pouco desprovido dessa questão da atitude, né? Em que ponto ele se torna eficiente? Como que a gente torna esses discursos eficientes, né? E aí a outra questão que ele coloca ali também, que eu anotei aqui, sobre essa questão do arquivo, né? O arquivo é uma coisa muito maluca, assim, porque a gente pode pensar a questão do Instagram, por exemplo, que agora a gente tem essa relação com uma coisa do story, né? Tudo some, assim, tudo muito rápido, é volátil, e aí eu volto de novo com aquela coisa do outdoor, que tipo assim, some em 2 semanas, mas a coisa fica, né? Então tem, por um lado, essa ideia de como lidar com essa falta de arquivo, porque tudo é feito de forma muito aleatória e imediata, se gera muito conteúdo, mas ao mesmo tempo, se a gente analisar, tudo isso está sendo armazenado, né? E se a gente pedir agora, há pouco tempo teve um artista que fez uma exposição lá em Porto Alegre, e que toda a exposição era basicamente um processo que ele acabou descobrindo, que ele vai até ferro-velhos de eletrônicos e ele compra HDs. E ele começou a entender que, tipo, a grande maioria dos HDs que são descartados, eles não estão necessariamente quebrados, danificados, a ponto de não poderem ser acessados. Tudo pode ser acessado, a menos que alguém tenha feito uma das poucas coisas, que é um furo, uma furadeira que corta todo o disco, enfim. A menos que isso não tenha acontecido, tudo pode ser coletado, né? Enfim, alguém pode estar criando esse arquivo, enfim.
E aí fica aquela pergunta, assim, né, tipo, como fazemos também para desaparecer? Né? Que ao mesmo tempo que tem essa ideia da dificuldade do arquivo, também tem essa ideia da dificuldade de fazer as coisas sumirem, né? Como que se faz uma coisa sumir hoje? É interessante essa do como fazer as coisas sumir. Neste momento, não sei se esse debate já chegou ao Brasil, mas a União Europeia obrigou o Google a criar o direito a esquecer. E as pessoas têm direito a desaparecer da web. A legislação europeia. A minha posição em relação a isto, em relação ao arquivo e sobretudo em relação à produção fotográfica, que é o meio em que eu trabalho e penso mais, é que hoje em dia ser fotógrafo não é necessariamente produzir imagens, mas é sim necessariamente ser o curador de imagens feitas por nós ou imagens feitas por outros, mas pensar o que é que significa e o que é que se pode ressignificar dessas imagens. Isso, no caso, uma das minhas maiores áreas de interesse é a questão histórica, mas o Daniel acabou de dizer, hoje em dia no mundo da arte tudo se quer político, mas ao mesmo tempo tudo se quer político e politicamente correto. Nós estamos num momento super interessante com a história do Me Too e do feminismo, que começou em muitos sítios, mas esta onda há 2 anos nos Estados Unidos, mas neste momento já temos uma instrumentalização absoluta do que é politicamente correto e aceitável de ser tratado dessa maneira por quem, se for o homem branco, imediatamente é suspeito, se for a mulher negra, imediatamente é vítima. E eu tenho prestado alguma atenção a ouvir várias vozes de vários desses mundos, e é muito interessante porque aquilo que nós, normalmente homens, normalmente brancos, normalmente educados, achamos que o outro pensa, na verdade não é o que o outro pensa, é a nossa projeção do outro. E dar voz, e isso eu acho que é a grande vantagem deste mundo onde vivemos, deste mundo das telas, deste mundo da associação imediata. Qualquer pessoa pode criar a sua plataforma, pode criar a sua audiência, é que finalmente estão a surgir vozes que antigamente não eram ouvidas. Na minha área, na área onde eu comecei muito, no fotojornalismo, há 20 anos, para fazer uma reportagem sobre a Amazónia, os incêndios na Amazónia, o que a Time, ou o Paris Match, ou a Stern fariam era enviar um fotógrafo alemão, francês ou americano para vir ao Brasil para produzir uma reportagem, porque as pessoas não saíam desse eixo, não sabiam quem é que estava aqui. Hoje em dia, graças às telas, graças a esta voragem de informação, este não parar de informação, e também graças à enorme crise que existe na imprensa, raramente vem um fotógrafo de Nova Iorque para aqui. O editor está em Nova Iorque, vai pesquisar quem é que eu conheço no Brasil para ir fazer esse trabalho. E isso eu acho que dá uma profundidade muito mais interessante aos trabalhos, porque é uma perspectiva local sobre um problema local, e essa projeção para o global, para o entendimento fora daqui do que está a acontecer aqui, é um entendimento entre o fotógrafo, o autor e o editor. Eu acho que isso é muito interessante. Pode-se hoje, graças às telas, pode-se criar essas pontes de uma forma muito, muito interessante. Agora, no meio disso, também o que é que sobra na espuma dos dias, não é? Todos estamos com uma imensa inquietação em produzir, a história do Louvre, toda a gente fotografa a Mona Lisa, para quê? O que é que se faz com essas imagens? E eu acho que 99,9% da fotografia produzida hoje, quase toda ela por celulares, se vai perder nessas tecnologias. E para mim, enquanto alguém interessado no passado, no presente e no futuro, é o que fazer, como atuar hoje para o futuro. Para que alguém no futuro possa fazer o que nós estamos aqui a fazer hoje, que é olhar para o que é que já foi produzido e pensar nisso e ressignificar isso. Acho que é basicamente isso. Alguém mais quer comentar para a primeira pergunta? Ok. Quem mais quer perguntar do público? Júnior? Eu queria aproveitar o Rafael e colocar uma questão. Várias vezes, quando a gente está numa livraria também, para você, Felipe, você tem a separação, né, dos quadrinhos, o HQ, BD, em francês, né, e o romance gráfico.
E aí eu gostaria que você falasse, principalmente no lugar de autor, né? Felipe também como pesquisador da área, sobre essa separação, se é uma separação, vamos dizer, muitas pessoas falavam a questão do tamanho da narrativa. São várias as explicações para separar quadrinhos e romance gráfico. E você adotou quadrinhos o tempo inteiro, Felipe também. Isso é algo que eu queria estudar e pensando também nesse lugar, né? Não na arte, mas na sua fala, principalmente, eu anotei, é o primo pobre, é o maldito, vários adjetivos que você usou, e pensando na linguagem, que foi um tema que você abordou, eu pensei também, será que a linguagem da quadrinhos e romance gráfico, se também haveria aí uma hierarquia? Queria que você falasse um pouco. Há uns anos atrás eu conheci um trabalho de um grego chamado Lamanoc, um artista plástico, que trabalha quadrinhos como principal linguagem dentro da pesquisa de artes visuais. Ele se considera um quadrinista, um autor de um dele. Ele se apropria da obra de outros artistas e ressignifica, muda, altera o significado, pirateia e discute a própria questão da autoralidade, o limite da autoralidade. E defende também uma tese acho muito interessante, que também vai contra a ideia um pouco seminal, fundamental dos quadrinhos, de que você precisa de público. Isso é uma coisa que também é interessante discutir. Quando você produz arte, você precisa necessariamente de um público, pensar no público, entender o público. Isso é um assunto também super antigo e envolve retorno nas artes, para a gente faz para os outros, para si mesmo, as duas coisas ao mesmo tempo, em que medida essas coisas devem já defendido que o quadrinho vivia muito em função do público, pouco em função dos interesses genuínos do autor. Portanto, pouco material de fato saía do padrão comercial, desse desejo de atender essas demandas do público mainstream, de grande mídia. Trazendo um pouco também o Bill Watterson, por exemplo, é um autor muito conhecido, que ele fez Calvin Haroldo, muito conhecido também meio quadrinista, por negar também todo o caráter comercial das obras. Você não vai achar uma mochila do Calvin Haroldo não ser pirateada, um lençol, lancheira, que de lá atrás, nos 70, 80, disse não. Eu acho que eu, como autor, quero prestar atenção no conteúdo que eu estou fazendo de quadrinhos. Isso que importa. Não é o caráter comercial dessa obra, a franquia, a criação da franquia, e digo mais, eu fui mais além. Nunca mais dei entrevista para ninguém, um Salinger dos quadrinhos. Assim. Acho que são questões que a gente tem dificuldade de encarar quando a gente fala sobre quadrinhos. O romance gráfico, ele é um formato que flerta com a ideia de que o quadrinho precisa virar um romance para virar algo para justificar, parece que está sempre se subjugando. E o próprio Lamanoc levantava a tese que o Sartre Spiegelman, ao ganhar, a gente usa muito nos quadrinhos, esse exemplo, né? Que o Spiegelman ganhou o Pulitzer com o mouse, portanto, é algo que o quadrinho deve almejar, né? Uma vez alcançado o prêmio literário, o jornalismo, aí sim o quadrinho pode aceitar. E defende, eu sou da tese que não. Essa ideia do prêmio pobre também, eu acho que maldito, eu carrego com muito orgulho dentro do meio. Não acho que existe essa peça do jogo capitalista que é complicada e complexa, e o quadrinho figura aí, tal qual as artes de rua, o grafite figuraram durante muito tempo, performance.
mas eu acho muito libertário fazer parte de um universo, de uma linguagem onde a gente não goza desse status de alta cultura. Eu acho muito confuso também que se leve no mundo literário, estética, literatura, uma coisa alta também. Então, se você pegar realmente um livro, um grande clássico, você vai achar os horrores mais grotescos, bizonhos, o ser humano virado do avesso, um lugar de desconforto, que é o que a gente busca essencialmente na arte, né? Esse lugar de conflito e desconforto, nos tira desse espaço de segurança, né? Isso faz refletir. E o quadrinho faz isso com muita liberdade. A gente tem muita liberdade. No entanto, ele constantemente tem. Que eu acho que é uma coisa também que a própria sociedade devolve aos quadrinistas numa relação comercial, essa coisa de que o quadrinista no Brasil, quadrinho coisa de criança. Isso já é antigo já. Né? A gente vive um momento maravilhoso, milhares de autores, nunca passamos um momento tão plural de produção, um momento elitizado também, o quadrinho saiu das bancas, parou de ser acessado pelo grande público, foi controlado pelos grandes monopólios da indústria editorial. Mas voltando à questão da graphic novel, eu acho que é uma relação aí pequena perto do público todo. Né? Se é quadrinho, se é meme. Hoje em dia, os meus alunos olham uma tira de quadrinho e falam: olha, eu vi esse meme. Já entendem que a tira de quadrinho é um meme. Já estão chamando de meme e do trabalho de fazer esse acerto, porque eu acho que esses termos vão ficar indo e voltando. O graphic novel é um ser antigo já também. Você vai saber exatamente a data, o mês, o dia aqui. São termos que vão e vêm, não interessa muito também quem está mandando em qual. Me interessa mais esse caráter. Até onde a gente consegue se libertar e celebrar essa liberdade criativa. E também, até em que medida a gente se emancipa, onde que a gente se emancipa, como é que a gente trava novas relações com o público. Consegue, para onde vai essa linguagem? Legal, Felipe, você quer falar também? Então, esse negócio da graphic novel e do quadrinho inteiro, né? Tem uma coisa que de novo, tem um caráter histórico mesmo do termo, de como a coisa aconteceu. Né? Os quadrinhos têm essa coisa nascendo nas páginas dos jornais, né? Como caricatura, como umas coisas que eu rapidamente vou escrever também, umas coisas anteriores, como cartoon, né? Que é meio de massa, jornal mesmo, né? E depois uma pessoa teve a ideia de falar assim: por que eu não quero essas tirinhas e monto uma revista? E aí começa a vender isso em formato de revista, né? E a graphic novel, assim, o termo, né? Também não sei a data, mas reza a lenda que foi com um contrato com Deus do Will Eisner, né, na década de 70, que foi considerada a primeira novela gráfica. Né? E é um termo que eu vejo muito de uma diferenciação mesmo de alta cultura e baixa cultura nos quadrinhos. Né? Quer dizer, dentro de uma nomenclatura, e é um termo muito contestado, inclusive na teoria dos quadrinhos, esse termo graphic novel. Eu nunca uso, na verdade, para mim é tudo quadrinho. Mas, na verdade, o termo graphic novel sempre me parece que é para dar uma ideia de um verniz, uma coisa que, né, que nem, vou dar um exemplo de televisão que eu fiz há muito tempo, mas assim, você fala de televisão de qualidade, tem muitas teorias sobre televisão de qualidade. Você tem uma teoria de televisão de qualidade, normalmente a televisão não tem qualidade. Né? Então é a mesma coisa que eu acho essa relação gráfica novel e quadrinhos, eu acho ela meio estranha. Né? E eu acho que, assim, por exemplo, foi ótimo do meme, porque a quantidade de quadrinhos hoje
publicar em digital, que não é impresso, coisas excelentes que são impressas em digital, experimentando formatos, as mídias, um som, outras coisas, e isso é o quê? Né? Quer dizer, é difícil entrar nessas nomenclaturas. Por outro lado, como você falou, você tem espaço nas livrarias cada vez mais dedicados, não só a quadrinhos, como a gêneros específicos de quadrinhos. E aí você vê, por exemplo, o Crumb que eu citei aqui, que fazia quadrinho em mimeógrafo, distribuía em lojas de produtos pornográficos, de maconha, hoje ele está com um livro bem editado, de capa dura, nessas livrarias. Quer dizer, é isso que tem essa coisa das pessoas acharem que é de criança, mas isso, né, vem superando, ainda bem, superando a cada dia, as pessoas começam a olhar com outros olhos, né? Mas, infelizmente, acaba que muitas vezes em livrarias você vê, junto com literatura juvenil, com coisa de criança, que acaba, nesse espaço, ainda alimentando com uma coisa que já superou, né? Ok. Só apenas um mediador hoje aqui. Alguém mais quer perguntar? Temos mais uns 15 minutinhos. Não seria... Falei muito alto. Não seria bem uma pergunta, mas um comentário em relação aos quadrinhos. Na década de 70, um escritor pernambucano, lá da minha terra, chamado Hermílio Borba Filho, lançou um livro chamado H, que esse livro é um romance, e dentro do romance, um capítulo específico é em quadrinhos. Isso chamou muita atenção na época, foi criticado também por alguns críticos, e hoje ele vai ser relançado, nesse mês agora de setembro, pela CEP, a Companhia Editora de Pernambuco, que tem um trabalho bem bonito em relação aos livros, e vai ser relançado, inclusive, por essa emancipação dos quadrinhos. Ou seja, o quadrinho hoje, que naquela época foi criticado porque é um capítulo do quadrinho dentro do romance, que hoje vai ser relançado por conta desse boom dos quadrinhos, que é incrível no tempo de hoje, né? Essa política de hoje, ainda bem que os quadrinhos estão ascendendo. Até o mau posicionamento do Crivella proporcionou uma reação contrária para ele, né? O quadrinho que já está em alta e que cresceu mais. Então a gente observa hoje um livro, um romance sendo relançado por conta do quadrinho, coisa que tempos atrás a gente não ia esperar, né? Por isso é um comentário que eu quis trazer. Interessante. Vale ressaltar o levante da comunidade, assim, de pessoas que produzem e vivem em torno dos quadrinhos após esse evento do Crivella, que foi forte, teve realmente uma manifestação intensa na internet e também fora dela, né? Em cima de ressaltar que o quadrinho não pode ser mais censurado. O quadrinho é uma mídia que foi ostensivamente censurada durante décadas e décadas no século XX, e que o retorno disso não, obviamente, seria quase traumático para as pessoas que trabalham com quadrinhos, né? E o quadrinho que Crivella censurou jogou toda. Você vê o que é o efeito, né? Vamos lá, mais uma pergunta lá atrás. Se quiserem se apresentar, tá, gente? Meu nome é Hugo, eu tenho uma editora, a gente não trabalha com alguma coisa de quadrinhos também, mas não é o nosso foco. Mas os quadrinhos são uma coisa muito importante na minha formação, sobretudo quando a gente pega um pouco o que é a Marvel, né, que veio no bojo da polêmica com Crivella, são os quadrinhos da Marvel. Alguém lembrou aí na mesa até essa origem, esse papel de minorias na construção dos quadrinhos norte-americanos. A Marvel é um caso particular, porque o Stan Lee, que era o grande mentor de tudo ali, era também um judeu, também filho de imigrantes, os criadores do Superman também, e a Marvel foi responsável por criar vários personagens. Por exemplo, o primeiro super-herói negro foi criado por ela, foi Pantera Negra, dentre outras coisas. Só que lá você tem uma leitura dos quadrinhos, mesmo esse mainstream super-herói, como uma coisa contestadora, que alcança o grande público. Só que no Brasil, de certa maneira, por uma questão talvez até de classe,
a leitura que se faz, a impressão que eu tenho é quase como esse público seja muito diferente. Não que a gente não tenha aqui no Brasil, a gente tem toda uma cena de quadrinhos críticos e cáusticos, mas que é colocado um pouco de lado. Mas quem lê, por exemplo, quadrinhos da Marvel no Brasil não apreendem isso. De repente, essa censura do Crivella gerou um choque, porque muitas vezes quem lê quadrinhos do super-herói faz uma leitura superficial e é o público aqui mais conservador do que o público de lá. E muitas vezes os quadrinhos da Marvel sofrem essas críticas nos Estados Unidos, quando, por exemplo, pega um personagem como Capitão América, que não é um elogio ao ufanismo, ele na verdade é uma metáfora para o veterano de guerra. E sendo quando ele foi criado originalmente nos anos 40, a primeira edição foi praticamente censurada porque tinha o Capitão América dando um soco no Hitler antes dos Estados Unidos tomarem uma posição contra a Alemanha nazista. Então nunca foi mesmo a figura que anunciaria a patriotada lá, não era um personagem propriamente da patriotada. Eu gostaria de saber como é que vocês veem esse choque desses tipos sociais que leem e produzem quadrinhos, mesmo do mainstream, nos Estados Unidos e aqui, e como a maneira como essa imagem de um quadrinho que não é novo, né, dos Jovens Vingadores, foi ressignificado por conta da atitude do Crivella, alinhado com essa extrema-direita brasileira, como isso gera um choque até nesses públicos, esses tipos sociais que leem quadrinhos de mainstream, de super-herói lá e aqui. Não sei se eu entendi direito. Como é que é a pergunta? Oi, amiga de Lorena. Então, a pergunta basicamente é essa: vocês não veem uma certa ressignificação, um choque pela ressignificação que aquela imagem tomou por conta da censura e como ela acaba gerando um próprio debate nesse público, que não necessariamente é um público leitor de zine, de quadrinhos e charges mais críticas aqui, mas um público mais mainstream, que às vezes é mais conservador no Brasil e que faz uma leitura muitas vezes rasa e não vê essas referências todas. Levando em consideração que a Marvel ela tem um caráter originalmente de crítica e tudo mais. Vou ser sincero, assim, para mim discutir a Marvel era como se a gente estivesse discutindo literatura falando só do Paulo Coelho. Que também não é de todo mal. Né? Não, mas é uma fatia muito mercadológica e de conteúdo. A relação que essas grandes empresas, a gente tem a ver com tela. Para mim, o problema com o quadrinho ou com qualquer outra mídia é quando a gente começa a jogar para grandes empresas e franquias o papel de mediador das conversas, das relações sociais que a gente tem, das pautas que a gente leva. A gente começa a esperar que elas conduzam. Né? As pessoas que amam a Marvel e a DC, elas realmente acham, se relacionam com essas empresas privadas, mega empresas, que são também subprodutos de outras grandes mega corporações, como se elas estivessem numa igreja. E eu tenho muita dificuldade de entender, acho preocupante, quando eu vou em eventos de quadrinho, hoje em dia evito muito ir a eventos de quadrinho assim, porque eu acho muito alienante e me deixa extremamente confuso e preocupado quando eu encontro fãs de quadrinho de herói discutindo aquele assunto como se eles estivessem realmente vendo um congresso nacional, assim, decidindo o futuro do país. Então, eu acho linda a história da gênese dos super-heróis. E Homens da Manhã, acho muito bonito mesmo, como nasceu, a relação da máfia dos Estados Unidos, como a distribuição, a relação do jovem imigrante que chegava, filho de imigrantes, e que tinha que mudar o seu nome, né, de origem, e aí essa relação com os heróis, a construção do herói, do sujeito que é uma coisa de um dia, depois outra noite, né, esse garoto que tinha um nome na escola, Joseph, e no caso ele era Yosef, ou Yasser, ou
que as pessoas atribuem a esses heróis, a essas franquias, essas empresas, a gente perde a capacidade de distinguir o que é de fato importante. Começa uma massa muito grande de pessoas, como se a Apple, o celular da Apple fosse realmente trazer, a novidade da Apple fosse ser o ponto alto assim, do ano, né, que fosse resolver grandes problemas sociais. E acho que tem a ver com tela, a forma como a gente se relaciona com tela, com tecnologia, com cultura pop. Tudo isso é o reflexo dessa nossa dificuldade hoje em dia de acessar a informação, entender nossa história, de onde ela vem. Né? Eu acho que tem um desejo louco, nós temos um desejo louco de matar a história também, de zerar a história. Todos nós queremos um pouco que esse fardo que a gente carrega morra, uma coisa meio pulsão de morte, sabe? Matar pai e mãe, a gente quer matar a história também. E quando eu converso com meninos e meninas que estão muito ligados nessa pira, eu percebo que tem um desejo de construção de uma nova história, de uma nova mitologia, como se o quadrinho pudesse preencher uma nova mitologia deles, né? Como se fosse uma nova religião mesmo, um novo dogma a ser seguido, que eu não consigo entender, sabe? De tecnologias mesmo, esse negócio que fosse o supra-sumo, novidade para mudar o planeta, assim, mas que também me devolve. Estou dominando Beleza, pois é, acho que vamos voltar por aqui. Se o Felipe quiser complementar, essa tua sem infelizmente nossa última pergunta, não é, Juliana? Estamos com o tempo esgotado, certo? E ainda tem uma relatoria do João, mas o Felipe também diz respeito ao trabalho dele, quiser complementar. Vou falar super rápido, eu acho que o Rafael foi preciso, eu acho que tem uma igreja, né, dessas coisas, e é aquela velha história, aquela piada que a gente faz, né, que estraga foi tudo. E hoje eu acho que tem um problema que quando você vê, aí passando um pouco para o cinema, esses filmes da Marvel, é uma igreja que você, imagina você falar que não gostou dos Vingadores, as pessoas olham para você como se você fosse um herege, né? É uma coisa muito complicada. Eu acho que desse novo fã que totalmente radical e que é de direita, é um pouco nesse ideia. Porque se você parar para pensar, o super-herói ele é fascista, né? Na maior parte das vezes ele é fascista. Exatamente. Então, assim, o que eu acho é que a gente tem leituras diferentes, contudo, a gente tem produtos diferentes, né? Tem intenções diferentes nessas histórias, né? Eu atualmente não tenho a menor paciência mais de ler determinados tipos de quadrinhos. E você tem leitores diferentes. E esses leitores vão ter, enfim, podem problematizar desde o quadrinho de super-herói e fazer, né? Ou fazer uma leitura mais superficial. Eu não consigo fazer, assim, essa distinção que você colocou do leitor de lá e do leitor daqui. Me falta informação, na verdade, para eu ter uma clareza de perceber, digamos, esse leitor desse quadrinho de lá, de que quadrinho como ler, né, como que esse quadrinho está inserido dentro da cultura do país, né? Lá esse quadrinho tem um papel, né? Como a gente estava falando aqui, essa coisa da gênese do quadrinho super-herói, que é uma coisa muito bacana, que depois foi virando outra coisa. Enfim, e aqui a gente tem uma outra maneira de lidar com isso. A história é um pouco diferente. Então, não sei, eu tenho um pouco de dificuldade de dar uma precisão para esse leitor, mas eu acho que isso, na verdade, é muito fruto mesmo de uma maneira como um determinado tipo de quadrinho foi ganhando mainstream de uma forma brutal. Hoje, o grande produto de Hollywood é o super-herói, né? Porque a Disney comprou, né? Pode ser mais desculpa. Para os meus colegas
imagem mais ligada a redes sociais, produção superficial, celebração, uma ódio, assim, essa linguagem que se impôs e que já está sendo falada há muito tempo, que é um outro vocabulário. Fotografia também, sinto que isso também tem uma memização da fotografia também. É um outro lugar. Conversando também com jovens artistas, eu percebo que também tem um lugar de desconforto deles, que eu acho que é o desconforto que todo jovem artista tem, de não saber a história ainda, como os artistas mais experientes sabem, entender de onde as referências deles vêm. E as referências deles vêm dessa relação muito imediata, rápida, com a imagem o tempo inteiro, sem saber de onde veio, sem citar referências, sem ter tempo para pesquisar, sem ter mais essa relação que a gente tinha com o livro inteiro, com o disco, começo, meio e fim, com todas as músicas. Né? É uma outra fragmentação. Como é que vocês, e também para o João, como ele enxerga esse novo momento também dentro da história da arte? Se é algo que aponta para uma nova vanguarda, existe um desdobramento aí interessante, ou se... Como é que a crítica avalia isso dentro de toda a discussão sobre a morte da arte, o fim da crítica, né, a polarização da produção, não existe mais o catálogo da Tashi, o anuário da Tashi, né, capaz de juntar toda a produção daquele ano, no momento de buscar em 400 lugares para entender o contexto de uma produção. Enfim, colegas artistas. Só vou pedir para não se demorarem demais, porque senão a gente vai perder nosso almoço. Okay? Mas podem responder. Bon, bah d'accord. Alors, c'est trop tard. Difficile de répondre. Deux choses. Je ne suis pas sûr qu'il soit déjà traduit, mais c'est possible. C'est un livre qui a 2 ans qui s'appelle L'être et l'écran. L'être et l'écran. Comment le numérique change la perception. Comment le numérique change la perception. D'un dénommé Stéphane Vial qui s'est fait remarquer pour des livres sur le design et qui là fait un travail relativement important. Voilà, moi j'ai lu ça il y a peu de temps. Je ne vais pas la retrouver comme ça, je ne sais jamais. Une phrase extrêmement banale, enfin qui a l'air banale, mais qui ne l'est pas, mais en 2 mots. En 2 mots, il dit faudrait qu'on prenne acte du fait que la beauté a déserté l'art depuis à peu près un siècle. Ça ne veut pas dire que toute idée de beauté a disparu, mais lui, en particulier comme spécialiste du design et de l'art industriel, s'est aperçu que la question de la beauté, elle s'est déplacée, elle est partie dans un autre champ. C'est probablement l'une des causes de la confusion des esprits dans le champ artistique, soit autant pour les artistes que pour les critiques ou peu importe, ou pour les spectateurs, puisque d'une certaine manière, il cherche quelque chose qui a disparu. L'oiseau n'est pas mort, la beauté vit encore, mais l'oiseau n'est pas mort, la beauté vit encore, mais elle n'est plus là où on l'attend.
Ah, d'accord, c'est en dessous, j'ai appuyé sur le bouton. Par contre, et là, si vous voulez, pour faire simple, c'est une des œuvres et un des noms les plus commentés du XXe siècle. Il faut le citer au moins une fois, sinon c'est pas un colloque sur l'art. Mais si on regarde les gestes si commentés de Duchamp, au fond, à un moment, alors il y a plein de versions, d'autres aspects, il signale que la beauté est partie. On va passer un siècle à s'en aller ailleurs et à quand même maintenir de la beauté, sinon une problématique autour de la beauté dans le champ artistique. Mais on voit bien que depuis les années 80, ce qui n'empêche pas des choses belles d'être créées, c'est pas ça. Mais jusqu'à aujourd'hui, l'art est en train de prendre en charge un certain nombre de questions qui ne sont pas prises en charge ailleurs. Elles sont historiques, elles sont mémorielles, elles sont catégorielles, elles sont militantes, elles sont pratiques, elles sont techniques. C'est-à-dire qu'en effet, tout d'un coup, l'art se trouve embarqué dans le champ du vécu. Ça ne veut pas dire qu'il fait des choses belles ou pas belles. Il y en a des très belles, on les aime pas, etc. Mais finalement, la beauté est partie ailleurs. Donc ça, c'est déjà un des points. Et le deuxième point qui me semble véritablement poser question, c'est que malgré l'existence, on va dire, de McLuhan, eh bien, d'une certaine manière, son travail absolument fondamental n'a été que peu suivi, tant par les philosophes autour de l'art que finalement réfléchi par les artistes eux-mêmes, a fortiori par les critiques d'art ou peu importe. Et on voit un différentiel, une faille à l'intérieur même des pratiques qui s'accroît, puisque ceux qui pratiquent continuent à pratiquer, et bon, et c'est légitime, et c'est la vie, mais le travail de réflexion sur la formule emblématique, Benjamin's Message, et qui veut dire quelque chose, on croit comprendre un petit peu, mais non, c'est pas pour des bêtes, c'est qu'on ne veut pas aller au bout. Parce que si on va au bout, c'est la panique totale. C'est-à-dire que, quelle que soit l'image que vous fassiez passer dans un écran, l'écran nous dicte sa loi. Ah ben oui, mais c'est quoi la loi de l'écran? Ah ben on ne sait pas. Ah non, parce qu'on n'a pas voulu faire le travail. McLuhan l'a fait, Flusser l'a fait, quelques autres le font, mais très peu. Et ça n'a pas de véritable impact dans l'ensemble, aussi bien de ceux qui manipulent un petit peu, l'ensemble des réseaux connexes à l'art, de la distribution à la fabrication, etc., ni même des artistes qui, de manière légitime, ont envie de produire. On les comprend. Donc, c'est le deuxième, peut-être le deuxième aspect. On est toujours plus loin de comprendre ce qui nous arrive, parce que, je ne sais pas comment dire, est-ce qu'on fait l'effort ou pas? Parce que c'est plus qu'une interrogation, parce que la prise en compte de la puissance du médium comme message n'a pas été faite. Ce n'est pas une prise de conscience. Le problème, c'est que, en fait, on est impuissant devant ça. Parce qu'on a beau savoir, on est pris. Alors après, on a raison de réfléchir sur le contenu des images qu'on nous montre, il faut le faire, mais tant qu'on n'aura pas, j'allais dire, véritablement imposé un type de réflexion sur la modification de notre perception, de notre conscience et de notre psychisme, par la structure même des appareils que nous utilisons et qui nous gouvernent, nous serons très bizarrement en train de courir dans la mauvaise direction après le train. Nous, on va courir par là alors que le train est parti par là.
Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, on pourra en parler. Acho super interessante a questão, assim, uma coisa com a qual também acho que você tem pensado sobre esse advento, assim, né, da questão do... E tu toca mais especificamente na questão do meme, assim, né, como uma forma de arte, né, tipo, se eu entendi a questão. E é muito interessante quando a gente vai pensar também, assim, tipo, só a plataforma que está sendo usada ou o que isso significa numa instância maior, assim, né? Tipo, por exemplo, quando a gente analisa esse caso do desenho, por exemplo, que acaba tomando uma grande proporção, porque ele se dissemina, ele vira um meme na rede social, ele vai... e isso envolve também a ideia de um público que está fora do controle, né? Então, tipo assim, talvez na sua especificidade técnica, esse desenho tenha sido produzido para um tipo de público que é leitor disso, que, enfim, e que de repente isso toma uma proporção inesperada, né? Então, assim, eu acho que o meme ele está muito inserido dentro dessa lógica também, assim, que você não sabe exatamente qual é a proporção que aquilo vai tomar, né? E nesse sentido, eu tenho visto muita coisa dentro do circuito, assim, até os casos que tu acaba comentando, assim, que eu vejo que há uma discussão, tem tentado se construir uma discussão em torno dessa ideia dessas novas formas de arte, enfim. Mas ao mesmo tempo eu também percebo elas ainda muito circunscritas dentro dessa mesma lógica do sistema de arte. Então, me parece que talvez existe uma preocupação enquanto linguagem, mas talvez enquanto essa máxima da ideia de você atingir um público que talvez não é o público de arte, isso talvez ainda esteja talvez um pouco distante, né? Eu não sei exatamente no quanto isso, como que esse desenvolvimento, por exemplo, de pensar assim, artistas que vêm pesquisando isso enquanto linguagem, mas que ao mesmo tempo é uma linguagem que está sendo conscrita dentro do campo da arte, né? Então, tem uma distância assim, entre essa lógica de propagação da imagem dentro da rede, né? E, paradoxalmente, a gente tem um outro lado também, que é essa ideia do mercado global da arte, né? De que tudo está extremamente conectado e de que as imagens escoam por essa rede, né? Até eu estava comentando aqui no intervalo, a gente estava falando sobre essa questão, que eu estava lendo também um artigo de uma artista espanhola, acerca dessa problemática, por exemplo, da imagem da obra de arte, né? Porque ela chega à conclusão de que os artistas visuais acabam tendo menos público que os fotógrafos de arte, né? Que os fotógrafos de arte têm muito mais público e são muitas vezes anônimos, né? Porque as imagens elas têm hoje uma vazão muito maior nas redes, são vistas por um público muito maior na rede do que necessariamente dentro das exposições onde elas foram exibidas, né? Então, enfim, são várias questões, assim, inclusive a própria geração a própria forma com que as tendências também foram maximizadas, tudo acabou gerando uma coisa assim, muito mais rápida, porque o tempo todo a gente está pensando nessa relação também que tem muito específico em um determinado lugar, que pode gerar uma discussão diferenciada, o exótico, enfim. E ao mesmo tempo isso, quando cai nessa rede de circulação de imagens, acaba imediatamente estando no lado oposto do mundo, onde, enfim, gerando uma tendência que é replicada, né? Enfim, então tem esses dois lados, assim, dessa relação com a circulação das imagens, assim, dessa lógica do meio, né? Enquanto linguagem ou enquanto modo de difusão descontrolada. Assim. Beleza. Bom, o João disse que não já abstém diante da nossa problema de horário, mas vamos continuar. Vamos fazer isso. O debate estava realmente muito rico, eu acho que amanhã rendeu bem, a gente tem essas limitações dos horários, todo mundo aqui tem bastante a dizer, mas vamos aplaudir a mesa, então, por favor. O horário é muito alto, certo? Lembrando que a programação continua à tarde e à noite, tá? Mas agora
finalizando essa maratona da manhã, né? Vamos lá, João. Bom, queria então só fazer essa síntese, né? E o Escobar, né? Começando pelo Escobar, ele lembra seu tempo, né? De piá, chegando em Porto Alegre. A primeira coisa que chama sua atenção: aqui não tem sorte ou revés, todo mundo ganha, né? Ou seja, ele tinha acabado de chegar obviamente num paraíso igualitário onde as pessoas são felizes, né? Principalmente se for com mate na mão e shot no pé, né? Mas em pouco tempo percebeu que algumas imagens, né, dos outdoors, em que uma sucumbe outra, estava lá para despertar desejo de consumo. Sua arte transporta essas imagens que durariam 2 semanas, transformando-as em instrumento de reflexão para o interior das exposições, nos mostrando nossos caráteres, né, de sujeitos consumidores. Coutinho lembra o poder do dinheiro. Se dá liberdade para alguém, dinheiro ele não vai fazer. Lembra também a ligação dos quadrinhos com a contracultura, subversão, seu caráter maldito de massa, político, portanto. Embora ele não use essa palavra explicitamente, mas as imagens, como a gente sabe, valem mais. Quadrinhos que para Felipe Moanes sempre foi político, né? Quadrinhos sempre foi político, desde a guerra com os heróis, passando por Spiegelman, Sacco, Mad, Grant e finalmente o beijo do Crivella. Lembra também, né, deixando a imagem do beijo projetada, que o quadrinho devolve a temporalidade aos olhos do leitor. No caso, né, Crivella deforma, mas o quadrinho forma, como disse. Né? Devolver a temporalidade aos olhos é a preocupação de João Pina, também em sua exposição, quando obriga a olhar suas fotos por mais de 30 segundos de praxe. A política é sempre presente. Brasileiros refugiados de 10 centímetros explodem em 1,80 m, né, para retornar os brasileiros à sua altura quase original, né, como que mostrando que o passado interfere no nosso presente e nos faz focar em nossa alucinação, né, naquela gaveta específica. Né. E finalmente o Patevan, através de Tintoretto e Pac, nos adverte e nos pergunta: estamos sentados, iluminados, estáticos, como um Buda ou como uma mulher, um pequeno profeta, Daniel, anestesiados, alucinados pelas telas e nus, politicamente, né, esperando para sermos violados? Muito obrigado, João, pela excelente, quase literária relatoria que fez do poética. E então, com isso eu encerro a nossa primeira mesa aqui. Parabéns a todos. Para o pessoal do evento, os monitores estão aí para acompanhá-los até a van que vai levá-los até o almoço, ok? Acho que todo mundo merece um bom almoço agora. E pour tous, il y a une voiture pour vous apporter au déjeuner, ok?
ficar aqui, aqui vai ser fechado, não é? Como é que vai ser? Tá, vamos trancar aqui?